Então, o que acontece? A nossa prova, né, ela se encontra ali perfeitamente. Tudo bem? Então, ó, prova de física. Ela vai se encontrar exatamente ali na data, no caso de vocês, quinta-feira que vem, dia 3/9. Então, dia 3/9, 03/09, certo? É uma quinta-feira, é importante a gente lembrar desse fato, certo? E aí o que acontece? Quinta-feira, essa prova, ela vai começar, eu vou liberar ela já, gente, às 10 horas. Vou falar, eu tô no intervalo, prof, é verdade, eu concordo com os senhores. Só que eu já vou liberar às 10 horas e vou deixar ela hábil até 11h20, que é o final da nossa aula. Para quê? Caso você sinta que você necessita de mais tempo para fazer a minha prova, está sentindo que está mais difícil ou coisa do tipo, você já pode começar mais cedo, certo? Caso ocorra algum contratempo e atrase, minha aula acaba 11h10, certo? Eu tenho mais 10 minutinhos ali para finalizar. Gente, o horário da prova, das 10h20 às 11h10. Se vocês entrarem nesse horário, vai dar para tempo de vocês fazerem sossegado a prova. Eu acredito que eu vou estar montando uma prova de 12 a 15 questões. Deixa eu colocar o João Pedro aqui, ele chegou agora. Então, galera, eu tenho de 12 a 15 questões para trabalhar com os senhores nessa prova. A tendência é que a prova seja de alternativa. Tudo bem? Caso ocorra uma situação em que eu faça uma prova dissertativa, eu diminuo o número de questões. Então, eu coloco algo entre 8 e 9. 8 e 10, tá bom? Para dar tempo de vocês, certo? Então, vou olhar lá quais são as duas possibilidades e vou dar uma analisada. A tendência dessa prova é ocorrer através do etapa. Então, é o avalia fácil. Etapa. Então, eu preciso que vocês tenham o login lá, eu acho que vocês tenham, tudo bem? E também no Google Classroom, você vai poder escolher entre um e outro, tá? Você escolhe aquele que for melhor para você. Eu coloco ali no Google Classroom também por causa das pessoas que não têm acesso ao etapa. Só para saber aí, quem está sem acesso ao etapa, sobe um joinha aí para ter uma ideia. Só para ter uma ideia de quantos estão sem acesso, tá? E aí o que acontece? Que essa prova ela vai versar, tá bom? Ela vai começar lá na apostila 4. Apostila 4 não, perdão. A apostila 4. Só que para você conseguir pegar esse daí que está na apostila 4, você precisa de um conteúdo que é um conteúdo antecedente, que está na P3. Tudo bem? Então, ó, na apostila 4, eu vou estar trabalhando, tudo bem, ali as aulas, que são as aulas de número. Deixa eu marcar cada uma delas. Aulas, certo? São as aulas. Aulas de número 15 e 16. 16, que ela vai estar trabalhando ali com medidores elétricos. E é por causa dessa parte de medidores elétricos que eu falei que eu vou precisar de um tema que ele está lá na apostila 4 ainda. Na apostila 3, medidores elétricos, amperímetros, voltímetros. E a aula 17 e 18, que ele vai estar trabalhando o tema com vocês, que é o tema de... Que é o tema de potência elétrica. Potência elétrica. Potência elétrica, certo? Na apostila 5, eu vou estar pegando um tema ali que é o tema de magnetismo. Nesse caso é a aula 19 e 20. Nesse caso, eu estou colocando assim, é só a aula 19. Ah, por que você está falando só a aula 19, Rogério? Porque a aula 19, eu não fechei o tema. Se não me engano, eu fiz com vocês até o exercício 3 apenas. Não, eu fiz o 5, eu acho. Fiz até o 5. Mas eu não terminei a aula toda, então por isso eu estou falando que é a aula 19, que são os conceitos básicos de magnetismo. Certo? Então, olha, eu acredito que com a aula de hoje, então na aula de hoje, a gente vai trabalhar a revisão desses temas. Eu acredito que a aula de hoje é suficiente. Caso vocês sintam que ainda há muitas dúvidas, não está sendo suficiente, quero que vocês me mandem mensagem depois no privado, durante a semana, para eu marcar uma monitoria.
Que aí eu marco a monitoria para vocês fora do horário de aula, tá bom? Então, vocês vão determinar aí, vocês me determinam se é necessário ou não, tá bom? Certo? Então, galera, trouxe aqui essas partes, certo? E agora eu já vou começar a nossa linda e maravilhosa revisão, certo? Então, o que acontece? A nossa revisão, eu vou ter que trazer alguns conceitos que estavam na apostila 3 para a gente lembrar o que a gente está falando. Primeiro conceito, tá? O conceito que eu tenho que trazer aqui é o conceito de resistência. Eu preciso relembrar dele, porque ele vai aparecer bastante. O que vai ser a resistência que a gente fala que é a resistência elétrica? A resistência elétrica, galera, ela é sempre a relação entre a tensão presente em um circuito dividido pela corrente. Então, a tensão dividida pela corrente. Corrente elétrica presente naquele circuito. Deixa eu habilitar aqui o chat. Deixa eu trazer o chat para cá. Releva o joinha, manda esse aqui. Suave, Ana Paula. Então, galera, olha aqui, a tensão dividida por corrente. As letras, tá? Geralmente, você vai ver a tensão como a letra U. E a unidade de medida dela é o volt, que é aquilo que tem na tomada, tá? Quanto à corrente, você vai ver ela como a letra I. E a unidade de medida dela é o ampere. Nesse caso, o ampere que eu estou falando ali é o que você vê geralmente em cargas de baterias, tudo bem? Ou em aparelhos elétricos, aqui é o ampere, certo? Sempre que você tiver, galera, 1 volt dividido por 1 ampere, você vai ter uma unidade de medida aqui, que é aquela unidade de medida que eu falei que tem que fazer um biquinho, o ohm. Ohm. E o que acontece? O ohm, ele tem um símbolozinho bonito aqui, que é o ômega, uma letra grega maiúscula, tudo bem? Que aparece num jogo legendário aí, o famoso God of War, Deus da Guerra, tudo bem? Isso aqui é o ohm, caso apareça para vocês. Eu preciso desse conceito de resistência elétrica para entender o que eu estou fazendo. O segundo conceito, tá, galera? Tudo bem? Que eu tenho que trazer é o seguinte, eu tenho que trazer para vocês a ideia, que é a ideia relacionada à associação de resistências. Galera, o que vai ser essa associação de resistências? Ela tem o nome de resistência equivalente. E ela quer dizer para a gente uma resistência que representa um circuito todo. Então, é a resistência do circuito. Como é que eu vou calcular ela, tá? Gente, para eu calcular uma resistência equivalente, que é a resistência do circuito, resistência do circuito, eu vou precisar de algo essencial. Eu preciso entender se esse circuito ele tem uma condição que ele seja série ou se ele é paralelo. O que diferencia um do outro, tá? Um circuito que é série, ele só tem um caminho, então ele apresenta apenas um caminho para a corrente. Um caminho para a corrente. Então, ele só tem um caminho para a corrente percorrer. Enquanto o circuito que é paralelo, ela apresenta mais que um caminho. Mais que um caminho para a corrente. Tudo bem? Como é que a gente vai perceber isso num circuito? É pelo desenho mesmo. Então, eu estou desenhando aqui para vocês verem. Esse símbolo, como eu trouxe para vocês, é um símbolo que é chamado de fonte de tensão. A tensão, ela sai daqui, ela vem, ela tem aqui uma certa resistência. Aqui eu coloco uma outra resistência. O que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que ao sair daqui do positivo e fazer a volta, eu tenho apenas um caminho para os meus elétrons. Se eu tenho um caminho apenas para os elétrons, é um circuito série. Se eu vou calcular a resistência equivalente dele, vou calcular que a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Então, ele é fácil de calcular. Uma coisa que eu tenho que ter sempre de cara aqui, não posso esquecer, é que nesse tipo de circuito, a tensão é dividida, e a corrente é constante. Eu tenho meu primeiro tipo de circuito. O segundo tipo de circuito, que é o circuito paralelo, ele tem uma característica diferente.
Ele vai ter mais que um caminho para a corrente. Então, eu vou ter aqui minha fonte de tensão. Sobe, tem uma... Ah, não, deixa eu tirar essa resistência. Sobe, tem uma resistência aqui. Fecha, vem para cá, tem outra resistência. Coloca aqui mais uma. Fechei duas resistências, R1 e R2. E aqui a tensão U, tá bom? O que acontece? Quando eu vou fazer o caminho da corrente nesse circuito, ela vem normal aqui, corrente 1. O que acontece? Ela desce, e 1. E aqui ela passa reto, e 2. Então a corrente ela foi dividida, ela tem dois caminhos para seguir. Sempre que isso acontece, eu tenho um circuito que ele é paralelo. E o que acontece? A resistência equivalente do paralelo ela é calculada de maneira diferente. Se eu tiver uma dupla, eu vou calcular assim, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Caso eu tenha uma dupla. Se eu tiver resistores iguais, a resistência equivalente vai ser R sobre N, onde N é o número de resistores. Caso eu tenha múltiplas resistências diferentes, eu vou ter que a resistência equivalente vai ser 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, se tiver várias resistências. Então, isso daqui é a resistência equivalente. Caso eu tenha essa situação, um circuito que é paralelo, a corrente será dividida e tensão constante. Galera, essa é a parte que está ali na apostila 3 de vocês, a última aula, tá? Você precisa disso como base para poder entrar nos temas, que são os temas da apostila 4. Queria saber de Vossa Senhoria se até o momento está sossegado. Sobe para mim um joinha aí, para ver se vocês lembram disso. Tem também a reação, que é a reação de joinha para baixo, tá? Vocês podem mandar aí também, tá bom? Então podem colocar aí, coloque aí para mim para eu ter uma ideia. Sim, sim. Ana Paula Viravete, Samuel. Certo, certo. Cadê o restante, galera? Cadê o restante? Sobe aí para saber como é que tá. Sobe um joinha aí. Quem tiver com a câmera ligada, se quiser fazer um joinha assim também tá bom. Ótimo. Henrique Martins. DJ Henrique Martins aí no esquema. Certo, certo. Olha ali, Sofia Araújo botou o coraçãozinho, falou que tá mais além ainda do que de boas. Ou então, ótimo, ótimo. Então, galera, ótimo. Agora vem a parte que a gente entra ali na apostila, que é a apostila 4, tá? E o que acontece, gente? Na apostila 4, ela abre já tratando os tais dos medidores elétricos. Em suma, eu tenho dois tipos apenas, tá bom? Eu tenho, pode falar, tudo de boa aí? Emily? Amperímetro. Primeiro tipo aqui, ó, que é o tipo de, é o chamado amperímetro. Qual que é a ideia do amperímetro, tá? O amperímetro ele tem, ele tem como função medir amperes, ou seja, ele mede a corrente elétrica. Certo? Então, o que acontece? Ele tem ali que entrar no circuito obrigatoriamente em série com os componentes. Essa é uma característica importante do amperímetro, certo? O símbolo do amperímetro é o seguinte, tá? Sempre que você vê um circuitinho, o amperímetro ele vai estar assim, ó. Ele vai ter aqui, ele vai ter um círculozinho lindo e bonito, vai ter o outro lado, e aqui dentro dele você vai ver um A e uma flechinha cruzando ele. Isso aqui é o símbolo do amperímetro. Em contrapartida, eu tenho aqui o meu voltímetro. Pelo próprio nome, você pede que a ideia dele é medir volts, então ele mede a tensão elétrica. Característica importante, tá, galera? Da tensão elétrica ali, tá? Eu só posso colocar ele de uma maneira que ele seja em paralelo. Eu tenho aqui uma medida em paralelo. Tudo bem?
certo? Então, olha, galera, qual que vai ser o símbolo dele, tá? O símbolo dele muda, tá? O símbolo dele é o seguinte, eu vou ter aqui, ó, de novo a entradinha, de novo aqui o meu aparelho, certo? Depois disso, eu tenho aqui a saída dele. E aí eu tenho aqui um voltímetro. Ele sai, entra, vem para cá, certo? Mesma coisa, tá? Esse é o símbolo que é o símbolo do voltímetro, a maneira que ele aparece lá no meu circuito. Aqui são os dois principais aparelhos, o voltímetro e o amperímetro. Só que hoje em dia a gente é muito mais moderno, então a gente não usa mais dois aparelhos separados. A gente condensou isso daqui num aparelho só. Assim como o celular tem como função condensar 1 zilhão de aparelhos, a gente também fez isso com o nosso amperímetro e voltímetro. E aí criamos o famoso multímetro. O multímetro ele tem ambas as funções. Ele é tanto amperímetro quanto voltímetro. E ele pode ser também ohmímetro. Além de fazer teste de tensão e mais outras coisas, tá bom? Então o multímetro hoje ele é muito mais utilizado, tá? Ele tem ali essas características, tá? Galera, em relação aos nossos medidores elétricos, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eles vão entrar no circuito e o resto, a maneira com que eu trabalho é utilizando ali os conceitos que estavam na apostila 3, são os conceitos de circuitos séries e paralelos, tá bom? Galera, essa parte aqui da apostila 4, essa primeira aula, vocês conseguiram pegar aí? Tá? Me dá um joinha aí, sobe aí para mim, dá um conceitinho aí. Boa, Beatriz Almeida, Gustavo Matias botou até uma festinha ali, boa, ótimo. Sim, sim, boa, ótimo. Perfeito. Então, a grande maioria subiu ali um joinha, me parece que vocês conseguiram revisar essa parte. E aí, galera, agora eu abro mais uma página. Nessa mais uma página, eu estou trabalhando ali dentro da apostila 4 também. Só que agora, galera, eu estou trazendo para vocês um conceito que é o conceito das potências elétricas. O que esse conceito de potência ele traz para a gente, tá? Ele traz uma ideia ali que está relacionada... Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ela está relacionada com a quantidade de energia elétrica. Ela é a energia gasta por um certo, ou consumida, né, na verdade, por um certo aparelho em certo tempo. Então, energia dividido por tempo. Isto daqui é o que a gente chama de potência elétrica. Galera, a unidade de energia, há muito tempo eu trouxe para vocês, ela é o Joule. Então, a gente discutiu bastante isso aí lá no 8º ano. Quanto a do tempo, ela é medida em segundos. Sempre que eu tenho, de novo, 1 joule por segundo, eu vou ter aqui uma outra unidade. Essa unidade é chamada de watt. O watt é uma unidade que é uma unidade de potência elétrica, tudo bem? Certo? Ela traz ali uma questão importantíssima para a gente. Por quê? O consumo de energia elétrica da sua casa, ela é medida nessa unidade de energia elétrica. A Enel, uma empresa que, inclusive, eu tô querendo pegar os caras na porrada. Pô, tô gravando isso. Tá? Não dá nada, não. Tá. Então, o que acontece? Tô, inclusive, querendo buscar os caras na porrada. É o seguinte. Eles calculam o seu consumo de energia elétrica da seguinte maneira. A energia que você gasta, ela vai ser igual à potência dos aparelhos da sua casa, vezes o tempo de funcionamento deles. Só que acontece? A potência vai ter que ser dividida por 1000. Então, se divide a potência por 1000. E o tempo, tá bom, galera? O tempo, ele vai ser medido ali em horas. Com isso, você está criando uma unidade de medida nova, que ela é conhecida como quilowatt-hora, que é a maneira com que a Enel vai cobrar ali a energia da sua casa.
Um exemplo clássico, eu devo ter calculado muito mais de uma vez aqui com vocês, é o chuveiro. Digamos que eu tenho a senhorita Júlia lá, não sei se ela tem um ótimo chuveiro ou não, caso ela tenha um ótimo chuveiro, daqueles que cantam até musiquinha e tem LED, sabe, um chuveiro gamer, tá bom? Esse chuveiro ele vai ter uma potência ali de 10 mil volts, 10 mil watts. Vezes o tempo de funcionamento dele, a senhorita Júlia provavelmente deve ficar no banheiro uma hora por dia, certo? Tudo isso dividido por 1000. Vai me dar uma energia consumida só pelo chuveiro dela, que é de 10 kWh. Tudo bem? No Brasil, galera, cada quilowatt-hora é aproximadamente R$1. Então, quer dizer que esse banho da Júlia custa R$10 para a família dela. Você tem que lembrar que geralmente a Enel cobra pelo mês, tá? Então, o que acontece? Digamos que ela faça isso todos os meses, durante 30 dias. Então, você vai ter um gasto ali que vai ser de 300 kWh. Então, quer dizer que a Júlia consegue dar um prejuízo para a família de R$300. Tudo bem? Só o chuveiro, né? Tem que lembrar que tem outros aparelhos em casa que têm gastos semelhantes, tá bom? Galera, eu quero que vocês tenham essa conta aqui de maneira bem clara na cabeça de vocês. Por quê? Eu vou colocar algo muito, mas muito parecido mesmo na sua prova. Então, por isso eu estou aqui marcando ela para ver se vocês conseguiram ter total ideia sobre isso. Galera, só para um joinha aí, fala para mim se tá ok, se vocês conseguiram pegar até o momento. Se até o momento está de buenas. Sim. Sim, ali Samuel Guedes, Henrique Martins, André Lovisotto, Vitor Xavier Bufano, tudo bem? Certo? Como é que tá aí o restante, galera? Põe pra mim aí. Põe na massa aí pra eu ter um retorninho de vocês. Ver se estão pegando, se quer puxar. Sim, sim. Deixa eu esperar um pouquinho pra vocês copiarem, se eu tenho uma ideia assim. tudo bem, certo? Ok? Então, galera, vou passar agora para ainda dentro desse tema. Só que agora eu quero trazer as potências, se eu chamar de potências elétricas. Por quê? Agora eu vou trazer aqui especificamente as potências quando eu estou falando de características elétricas. Uma primeira delas é a potência que a gente chama de potência total. Por que a potência total? É a potência que o aparelho apresenta. Ela sempre vai ser o valor da tensão daquele aparelho multiplicada pela corrente que ele está sujeita. Então ele vai ser tensão vezes corrente, que é a mesma coisa que U vezes I. Tá bom? Continua isso aqui saindo em watts. Essa é uma característica importante. Então, essa é a primeira. Agora, eu tenho as potências chamadas de potências dissipadas. Por que potências dissipadas? Geralmente, elas são potências que são usadas em resistores. E os resistores, galera, eles perdem, teoricamente, energia devido ao aquecimento. Então, essa é uma energia que ela vai embora para o ambiente. Então, elas perdem energia devido ao aquecimento, e essa perda de energia tem o nome de efeito Joule. Ele traz ali a questão de esses resistores esquentarem. E aí, para calcular as potências deles, eu tenho duas fórmulas específicas. A primeira deles, a potência, ela vai ser igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Ou ela pode ser calculada também, potência, como a resistência vezes a corrente, agora a corrente ao quadrado. Ao quadrado. São as duas maneiras que você pode calcular ali o efeito Joule. Quando é que você vai usar essas coisas, tá? Você só usa essas coisas aqui, ó, esses dois, quando você tem ali
potências de resistores. Ou seja, tem aquecimento. Tem resistor, tem aquecimento. Você vai usar essas duas. E aí finaliza o tema, galera, que a gente tem referente à nossa AP de número 4. Gostaria de saber aí como é que os senhores se encontram em relação a esse tema. Se os senhores conseguiram entender ou não, tudo bem? Qualquer coisa, manda para mim aí. Fala para mim, sobe para mim um joinha aí, galera, para eu ter um retorno de vocês. Certo, certo. Buenas, buenas, Samuel Guedes, Júlia Pasqualino mandou aí. A Paula Viravete, Júlia Poloni. Buenas, a Lívia mandou ali um joinha. Ótimo, tô vendo daqui, perfeito, tá? Beatriz Almeida, Henrique, boa, Eduardo, tá? Ótimo, então, galera, subiu aí os joinhas, tá? Pra ter uma ideia. E acontece, aqui fecha o tema que a gente fala que é o tema relacionado à apostila 4. E aí abre já o nosso último tema de prova, que é o tema da apostila 5. Galera, na apostila 5 eu abri um novo tema, ou seja, a parte da eletricidade ela morreu, mas eu trouxe aí um tema que ele está conectado à eletricidade. O nome disso aqui é magnetismo. Então agora eu começo a estudar o magnetismo. Então, galera, o magnetismo ele trabalha ali ideias relacionadas à atração e repulsão. É a capacidade que alguns materiais têm de atrair ou repelir pedaços de ferro. Tudo bem? Não, trata atração e repulsão de elementos, tudo bem? Porque com ferro só ocorre atração. E o que acontece? Esse material, tudo bem, que ele é capaz de realizar isso, ele tem um nome específico, eles são os famosos ímãs. Então eu tenho os meus ímãs, tudo bem? E todo ímã, ele tem a seguinte característica, ele é uma barra. Pode ser uma barra, pode ser ali em formato circular, sempre, mas sempre ele vai apresentar aqui, ó, dois polos. Um polo que é o chamado polo norte, enquanto eu tenho outro polo que é o chamado polo norte, o polo sul, certo? Assim como a Terra. O que acontece, tá, gente? O polo norte, por padrão, tá? Ele é representado em vermelho. Então, ó, em qualquer aparelho, qualquer ímã, por padrão você vai deixar o polo norte vermelho, enquanto o polo sul ele tem por padrão ser azul. E o que acontece? Isso aqui vai acontecer atração ou repulsão quando eu tenho um outro ímã. Então, se eu tenho um outro ímã próximo, e aí eu tenho um outro ímã, ele também vai ter aqui o norte e sul. Vou colocar aqui o norte. E do outro lado, sul. Sul. Como é que vai funcionar esse comportamento de atração ou repulsão? Sempre que você tiver em contato ou em proximidade norte, eu tenho repulsão. Quando eu tenho norte e sul, eu tenho atração. E quando eu tenho sul e sul, eu também tenho repulsão. É aquela ideia bem clássica, válida para ímãs, tanto quanto para relacionamentos. Os iguais se repelem, enquanto os diferentes se atraem, tudo bem? Então aqui eu tenho uma ideia que ela é fundamental. Norte-norte, repulsão, sul e sul, repulsão. Norte-sul, atração. Uma coisa que eu tenho que trazer em relação a todo ímã apresenta essa característica também importante, é a inseparabilidade dos polos. Dos polos. Isso implica que não importa o que eu possa fazer, o que eu esteja fazendo, tudo bem? Se eu quebrar um ímã no meio, tem aqui um ímã, aqui tem norte e sul, norte. E aqui sul. E aí eu decido pegar esse ímã e fatiar ele, ou seja, quebrar ele no meio. Do outro lado vai nascer dois novos ímãs, menores, mas que apresentam a mesma coisa. Eu vou ter aqui, de novo, norte, sul e norte,
sul. O ímã ele é separável. Essa é a ideia principal que eu estou trazendo aqui, certo? Outra coisa que tem que trazer em relação ao ímã é a questão dos domínios magnéticos dele. Domínios magnéticos. Quando eu tenho um ímã, o que vai acontecer? Um ímã clássico ele é feito da seguinte maneira. Eu tenho aqui a barra, certo? E aí dentro dele você vai ter ali vários átomos que apresentam polos. Num ímã, o que vai acontecer? Cada domínio magnético desse aponta para um lugar, ó. Então, está todo mundo apontando para o mesmo lado. Como eles estão alinhados, está todo mundo apontando para o mesmo lugar, eu tenho um ímã. Então, isso aqui é um ímã. Agora, em algo que não seja ímã, ou seja, aqui embaixo, o que vai acontecer? Esses domínios apontam para lados diferentes. Eu vou ter aqui, ó, um domínio para cá, vai estar um aparecendo para cá, eles não estão alinhados. Para cá, um para cá, um para cá. Hein? Parece o time do São Paulo jogando, entendeu? Um para cada lado. Tá vendo aqui, ó? Então, o que acontece? Tá tudo desalinhado. Como eles estão desalinhados, eu tenho não ímãs. Certo? Então, em cima eu tenho um ímã, embaixo eu tenho um não ímã. Eu vou localizar essas coisas de maneira melhor, só para trazer aqui um elemento importante para a gente. Trazer para cá. Certo? Vem norte, vem sul, sobe, sobe, sobe. Vou trazer os domínios magnéticos para cá. Vou trazer aqui as questões dos ímãs bem coladinhos. Porque embaixo, eu vou colocar para vocês aqui, ó, qual que é a característica de um ferro, ou seja, um metal ferroso. Quando eu tenho metal ferroso, o que vai acontecer? Ele é um que ele é mais sugestível a ser alinhado. Então, o que acontece? Ferro, ele vai poder ser alinhado, pode ser alinhado com outro ímã, e tornar-se outro ímã, um novo ímã, por atração. Por isso que você pode colocar aqui vários pedacinhos de ferro, e eles são todos atraídos para dentro de um metal, tornando-se um outro ímã. Então aqui tem a nossa ideia dos domínios, que são chamados de domínios magnéticos, tudo bem? Certo, certo. No final eu respondo, tá, Arthur? Então, ó, galera, que eu trouxe para vocês essa ideia dos domínios magnéticos, e a última coisa que eu tenho que trazer, já vou jogar para outra página, tá bom? É a ideia que na Terra eu tenho um magnetismo que é o magnetismo terrestre. E o que acontece? Isso aqui é essencial, então preciso que vocês prestem muita atenção, tá? Aqui na Terra, ó, eu vou ter aqui uma linha que divide a Terra, que é a famosa linha do Equador. E aí ela vai significar que aqui na parte de cima eu tenho um norte, que é o norte geográfico. Tudo bem? Enquanto aqui embaixo eu tenho o sul, que é o chamado de sul geográfico da Terra. Na teoria do magnetismo, o que acontece? Esses polos são invertidos. Então, o que acontece? Aqui onde eu tenho um sul geográfico, eu tenho um norte magnético. E no local que eu tenho um norte geográfico, eu tenho um sul magnético. Por que isso ocorre, galera? Isso ocorre porque as linhas de campo são as linhas que mostram a ação do ímã terrestre, do campo magnético da Terra. Elas nascem aqui no norte magnético e vão para o sul magnético. Então, sempre elas nascem no norte e vão para o sul. Tudo bem? O que faz esse belíssimo instrumento chamado de bússola aponta para o sul magnético, que é um norte geográfico.
Então, você tem que ter isso aqui de maneira muito, mas muito clara ali quando eu estou tratando uma bússola, tá bom? A diferença entre o que é magnético e o que é geográfico. Tá aqui a nossa representação e a maneira que a gente vai trabalhar isso daqui. Senhoras e senhores, até o momento eu consegui revisar tudo. Tudo que vai cair na minha prova. Então, eu consegui finalizar praticamente. Importante vocês vejam, revejam essa aula, tem algumas ideias, pega alguns insights, tá bom? Caso tenha dúvidas, tem que entrar em contato comigo. Fala, Rogerão, não tô pegando essa parada aqui, pá. Se vocês precisarem de mais uma monitoria, quero que vocês também entrem em contato comigo. Fala, Rogerão, acho que eu preciso de mais uma monitoria de exercícios, talvez. E aí eu marco com vocês o horário. Mas até o momento, vocês conseguiram entender aqui como é que funciona? Se tá bom, se tá ok? Sim? Sobe um joinha para ter uma ideia, meus amores. Cadê o joinha? Boa, a Lívia subiu ali. Certo, certo. Buenas. Então, ó, primeiro eu tô tirando aqui, ó, a nossa gravação.